Nós vamos conversar com o pré-candidato a presidente da República pelo Partido Novo, cientista político, Luiz Felipe Dávila, que está aqui nos estúdios da Rádio Bandeirantes, faz uma visita a Porto Alegre, tem agenda na capital, e conseguimos encaixar uma participação dele aqui para falar sobre o novo, terceira via, polarização, momento político e econômico do país. Luiz Felipe Dávila, seja muito bem-vindo, um prazer recebê-lo aqui no Bastidores do Poder. Boa tarde. Boa tarde, Guilherme, é um prazer estar aqui com você nos Bastidores do Poder. Muito bem, vamos começar uma entrevista que o senhor concedeu ao jornal Estado de São Paulo, ainda na semana passada. O senhor falou que a terceira via só vai vencer se tiver um candidato único. Como é que faz para ter um candidato único de terceira via se ninguém na terceira via parece estar disposto a abrir mão da candidatura? E tem vários nomes aí que podem ser terceira via. Tem Ciro Gomes, à esquerda. Tem agora disputa interna no PSDB, as prévias vão levar a um nome, que é ou João Dória ou o Eduardo Leite. Não me parece que o Arthur Vigílio tenha possibilidade de vencer, a chance é muito menor para ele. O Novo vem com a sua pré-candidatura. E aqui nós podemos mencionar estes nomes como os mais em evidência. Mas poderia citar outros, como o próprio Sérgio Moro, que agora ganhou uma certa especulação em torno do Podemos, visitou o Brasil, teve agenda, se reuniu com a MBL, falou com o Podemos, enfim. Como é que faz para criar uma candidatura única se ninguém parece disposto a abrir mãos? E mais, uma candidatura de terceira via teria que harmonizar, e me parece um desafio muito grande, harmonizar desde o nacional desenvolvimentismo do Ciro Gomes até teses liberais do Partido Novo, passando pelo lavajatismo, né, do Sérgio Moro e o tucanato, por assim dizer, e as suas múltiplas facções. É uma operação impossível? Boa pergunta, Guilherme. Não é não. Primeira coisa, hoje, no centro, vamos dizer, nessa terceira via que nós estamos construindo, todo mundo está se apresentando. Nós precisamos ver qual é o candidato que vai ter aderência com o povo. Porque, no fundo, quem vai decidir o candidato sempre é o povo. É quem é que estiver melhor nas pesquisas lá na frente. Precisa ter três coisas. Precisa estar bem nas pesquisas, precisa ter baixo índice de rejeição, porque numa eleição de 2 turnos é muito importante que haja um baixo índice de rejeição e que seja capaz de aglutinar os partidos. Então, não é uma operação difícil, como você falou, mas não é uma operação impossível. E hoje, há espírito público entre esses candidatos de que só há uma chance, se tiver um único nome. Se a terceira via for fragmentada, é muito difícil concorrer contra Lula e Bolsonaro. Agora, o que é interessante hoje é que nós não sabemos qual é o candidato que vai dar aderência, que o discurso vai colar junto ao povo. Mas o que nós já sabemos é que o povo escolheu quem ele não quer votar. Ele não quer votar nem Lula nem Bolsonaro. E isso nós vemos pelos índices de rejeição dos dois candidatos. O Bolsonaro está com índice de rejeição com mais de 56%, o Lula com 45%. Ou seja, metade do eleitorado brasileiro diz hoje que não quer votar nem Lula nem Bolsonaro. Ele não sabe quem ele quer eleger ainda para presidente da República, mas ele já sabe que ele não quer votar. Então, vai precisar sim espírito público para fazer essa união. Agora, E eu lhe pergunto, ele vai querer votar em alguém da terceira via? Esses nomes que se apresentam, dentre os quais o senhor, de que forma vão convencer a transformar essa rejeição nesses dois nomes em intenção de voto em um de vocês? Exata, essa é o grande desafio do candidato da terceira via. Qual é o candidato da terceira via que vai ser capaz de conectar com o povo? Qual é o candidato da terceira via que é capaz de mostrar que a política vai fazer a diferença na vida dessas pessoas, que vai fazer o Brasil voltar a crescer, gerar emprego, renda, tirar as pessoas da miséria? É justamente essa narrativa que vai ser testada. E quem conseguir essa narrativa vai ser o candidato capaz de aglutinar. Porque eu falo assim, agora a competição na candidatura da terceira via é quem é capaz de ter um discurso que fale para as pessoas e que enderece as questões que as pessoas estão preocupadas e querem respostas para esses temas. E que discurso o senhor vislumbra como adequado para a terceira via? Porque, gostando ou não do que Bolsonaro e o Lula dizem, o fato é que os seus discursos são identificáveis. Eles representam bandeiras, Certo. por assim dizer, valores. E a política, ela é profundamente ligada a valores, a símbolos, a bandeiras.
O senhor acha que faltam elementos concretos para então viabilizar a rejeição e intenção de voto? Sim, falta. E se nós tivéssemos já um discurso amadurecido, esse candidato da terceira via já estaria despontando nas pesquisas. Ele não está despontando porque ainda não encontrou, vamos dizer assim, a narrativa capaz de dar essa aderência com as pessoas. Eu digo, primeiro nós precisamos ter o discurso, depois é preciso lapidar esse discurso nessa caminhada. Por isso que o nosso desafio no Partido Novo é escutar as pessoas, é ouvir o brasileiro. Nós precisamos ouvir os brasileiros. Você sabe que tem um dado muito interessante que nós vimos nas últimas semanas, das palavras mais procuradas nas redes sociais. E você vê claramente que o brasileiro está doente, no certo sentido espiritual. Porque quais são as palavras mais procuradas? Depressão, ansiolítico, suicídio, palavras trágicas que mostram que as pessoas estão realmente muito deprimidas com a situação do país. Ou seja, ou temos um discurso que vai retomar a esperança dessas pessoas, ou vai ser muito difícil essa candidatura da terceira via se viabilizar. Por isso eu acho que o debate que nós vamos ter é esse. Acho que Eduardo Leite com um discurso mais da social-democracia, um Sérgio Moro, como você bem mencionou, com a parte da corrupção, e o Partido Novo com a retomada do crescimento da renda e do emprego, que é o carro-chefe da economia. Aí eu lhe pergunto, como é que fica o discurso liberal nesse contexto? O Partido Novo é um partido de viés liberal, tem quadros que se identificam com essa corrente de pensamento, mas no governo nós temos um grande nome do liberalismo, que é o Paulo Guedes. Isso é inequívoco, é um grande nome do liberalismo brasileiro. O senhor acha que o liberalismo foi sequestrado pelo governo? Não, o liberalismo não foi colocado em prática pelo governo. Aliás, a pauta liberal não andou nesse governo, não foi nenhuma empresa privatizada, pelo contrário, o governo criou uma nova estatal, acabou de criar uma nova estatal de energia. Teve a Eletrobras. Teve a Eletrobras. Só que condições de privatização que, inclusive, colocaram muitas pessoas que são pró-privatização contra o texto apresentado pelo governo. No caso, uma confusão cheia de jabutis. Exatamente. Né? Mas que é para inviabilizar. Ou seja, não quer aprovar, não quer brigar contra o corporativismo. Nós não tivemos abertura econômica. O Brasil continua sendo uma das economias mais fechadas do mundo. A inserção global do Brasil inexiste, ou seja, nossas exportações ainda continuam a ser medíocres, ou seja, o Brasil exporta, é a oitava economia, nona economia do mundo, exporta 25% do PIB, enquanto o Chile exporta 72% do PIB. Ou seja, não andamos com nenhuma das pautas liberais. Portanto, nós precisamos resgatar essa pauta liberal, porque, no fundo, Guilherme, você sabe, todos os países do mundo que conseguiram assegurar prosperidade, renda e emprego no mundo, abraçaram a pauta liberal, da China a Singapura, que vamos dizer que são países não tão democráticos, até as grandes democracias. O mundo inteiro entendeu que na parte econômica a única pauta que gera emprego, prosperidade, investimento, desenvolvimento para um país é a pauta liberal. E nós continuamos a postergar essa pauta liberal, ela não sai do papel. Por quê? Porque os governos se rendem ao poder do corporativismo, do clientelismo e do patrimonialismo. Nós nunca tivemos uma miséria tão profunda quanto nesses últimos 2 anos. É importante ressaltar, o Brasil não vivenciava uma situação muito confortável no período anterior à pandemia. Nós tínhamos já 13 milhões de desempregados, ainda relativos ao processo de debacle econômico herdado do PT. O Brasil não se recuperou a tempo de criar um colchão suficientemente denso para enfrentar o contexto que acabamos enfrentando logo na sequência. O Brasil, durante os 3 anos, no interregno entre o fim do governo petista e a pandemia, nós tivemos um curto período de tempo, de 3, 4 anos, que o Brasil cresceu 1% por ano, uma coisa assim. E daí veio a pandemia e houve um empobrecimento que é evidente nas ruas do país. Eu estive em São Paulo recentemente, fiquei assustado, ali na frente do pátio do colégio, que é o marco zero da principal cidade brasileira, favelizou-se ali. Já sempre havia a presença de pessoas pobres, carentes, mendigos. Era já uma situação ruim, mas agora há barracas, enfim, o processo de empobrecimento, favelização, ele está acentuado. E o Estado teve um papel muito grande nesses últimos 2 anos. Através de múltiplos incentivos, o principal deles nós sabemos, né?
o auxílio emergencial. É possível conciliar uma pauta liberal com a necessidade premente de milhões de brasileiros que precisam de recursos mínimos e precisam, inclusive, da assistência do Estado nesse momento de urgência? Como é que concilia o discurso com essa realidade? Com certeza, Guilherme, porque o que concilia o discurso com a realidade é o seguinte: o que os liberais defendem não é a inexistência do Estado, é a eficácia do programa público. E aí nós temos que fazer duas coisas que esse governo não fez. Primeiro é focalizar os programas. O Brasil não precisa mais dinheiro para gastar com programas públicos. O Brasil precisa gastar melhor o dinheiro existente com os programas públicos. Vou dar um exemplo. O Brasil gasta hoje 25% do PIB com programas sociais. Se nós pegarmos 1% desse dinheiro e focalizar nos mais pobres, nos mais miseráveis, como você mencionou, que são 20 milhões de pessoas, você pode dobrar a renda desses miseráveis. O que falta é focalização nos programas. Por exemplo, nós já temos vários estudos que mostram uma coisa muito clara. Se você focar em famílias mais pobres, com crianças na fase de 0 a 6 anos, tem um retorno muito maior sobre investimento social do que você distribuir dinheiro de forma aleatória, como foi o caso do auxílio emergencial, que muita gente que não precisava receber acabou recebendo. Ou seja, focalização do programa é a palavra-chave para nós termos um impacto cada vez maior com o gasto social do Brasil. O senhor, se fosse, portanto, candidato, não revogaria a existência de um programa social com a amplitude de um auxílio emergencial? Não, o senhor daria foco a ele, cria condicionantes? Eu focaria nos programas que já funcionam, como o Bolsa Família. O Bolsa Família, se tivéssemos foco no Bolsa Família e um programa de saída, porque uma das coisas do Bolsa Família é assim: se você for empregado, você poderia sair do programa, mas precisa ter uma porta de volta ao programa se você perder seu emprego. E não se cadastrar novamente. Então tem uma parte burocrática para fazer o programa funcionar melhor, ou seja, focar nas famílias mais pobres e ter uma porta de saída para o programa, que é muito importante. Segunda coisa importante: como é que nós podemos pegar a pauta liberal hoje e melhorar a eficácia do programa público? Hoje, o que é uma das coisas que nós temos? Toda política pública que funciona, ela é baseada em evidência. Nós não temos nenhum programa, Guilherme, de mensurar o impacto de um programa público. Você tenta achar qual que é o impacto de qualquer programa público. Sabe se deu resultado? Sabe se foi o melhor retorno que teve sobre aquele investimento? Sabe se realmente usou aquele recurso para ajudar a pessoa? Você não sabe. Então nós precisamos criar critérios para mensurar a eficiência desses programas. Porque senão nós desperdiçamos dinheiro. E o que o Brasil não pode hoje é desperdiçar dinheiro. Esse desperdício de dinheiro que faz a carga tributária aumentar e nós pegarmos o dinheiro e jogarmos de forma sem critério para os programas sociais. Isso acaba fracassando no programa social e acaba sobrecarregando o setor privado com mais imposto. Nós temos visto um cenário econômico extremamente cruel para os mais pobres em virtude da alta da inflação, mais de 10%, 10,25%. Sendo que no início do ano a previsão para a inflação, o teto, era 5, alguma coisa, 5,3, neste patamar. Nós estamos em mais de 10%. Existem elementos aqui que são necessários serem avaliados de forma bastante específica. Dólar. O dólar está muito alto. Hoje, mais de 5,50 estava sendo cotado, inclusive com interferência do BC. Né? O BC queimando o dólar para tentar baixar, mas o efeito não muito evidente. Também crescimento da taxa de juros para compensar a questão inflacionária. Com isso, os indicadores do PIB diminuem porque você desestimula o consumo. Com o dólar lá em cima, também influencia-se o preço da gasolina. E daí, ao invés de um esforço unificador global em relação aos desafios contidos nesses elementos econômicos que estão todos, de alguma maneira, interconectados, nós vemos decisões que são paliativas, como essa do ICMS em relação ao ICMS dos combustíveis. Como é que faz para atacar o problema inflacionário que está atrelado à energia elétrica, aos alimentos, aos combustíveis, de uma forma que seja orgânica, não paliativa, e o que está faltando para o governo fazer na sua avaliação? Bom, Guilherme, primeira coisa é que parte desse câmbio alto, como você colocou,
reflete a insegurança política em relação ao país. Não é só insegurança econômica, é política. Vou dar um exemplo. Nós acabamos de aprovar o marco do saneamento básico. Sim. Algo fundamental para atrair investimento numa área essencial, que resolve um problema social muito grande, que é dar, evidentemente, esgoto tratado e água tratada para a população, gera emprego e tem enorme impacto em redução de doenças, especialmente doenças na área infantil. Ou seja, por que nós não conseguimos acelerar o programa hoje? Por lógico, tem a parte da licitação que demora, da concessão que demora, mas tem uma questão da insegurança em relação ao país. Como ninguém sabe qual que é o dia de amanhã, numa coisa que exige investimento de longo prazo e muito dinheiro privado, o que as pessoas estão fazendo? Esperando o resultado das eleições para ver se decidir se vão investir ou não no país. Portanto, parte desse câmbio é fruto dessa insegurança política causada por esse governo. Certo? Segunda coisa, reflete a parte econômica que nós falamos. Toda a agenda liberal que prometeria que era abrir economia, fazer o Brasil se inserir nas economias globais, investir em ciência e tecnologia, nada foi feito disso. Portanto, isso acaba afugentando o investimento. E terceiro, uma questão, como você bem colocou, global. Ou seja, o preço do petróleo começou a subir lá, mas o preço do petróleo subiu. $85. $85, subiu o preço do petróleo, mas o problema é o nosso câmbio. Então, o que nós temos que fazer? Mostrar rigor com a administração das finanças públicas. Nós precisamos aprovar as reformas estruturais do Estado que não foram aprovadas, inclusive a tributária. A reforma tributária estava pronta para ser aprovada. Nós tínhamos um projeto na Câmara que havia conciliado a PEC 45 com a PEC 110, que estava no Senado, que tinha o apoio de 27 governadores, tudo pronto para votar. E o Arthur Lira não colocou para votar porque não queria dar crédito a um rival seu do Piauí, que era o relator da matéria. Então assim, e aí o que acontece? O governo vem com outro projeto, que sequer o ministro da Economia leu o projeto, que foi feito na Receita Federal e que foi um absoluto desastre e desarticulou toda a conversa em torno da reforma tributária. E aí o que nós temos? O populismo normal, que é quando aperta a coisa, você quer controlar preço. Nunca um controle de preço deu certo no Brasil. E mais uma vez nós estamos tentando influenciar na formação de preço com o populismo fiscal de aprovar essa questão do ICMS, que prejudicaria enormemente a finança dos estados e municípios que estão fazendo um esforço incrível para manter os governos bem equilibrados e para poder prestar serviço de qualidade para a população. Aí alguém poderia lhe provocar lhe dizendo o seguinte: ué, mas um liberal não deveria defender a diminuição dos impostos? Sim, acho que nós temos que fazer o seguinte: o Brasil não tem capacidade para ter aumento de imposto. O que o Brasil precisa ter hoje, nós sabemos, é o que nós chamamos do imposto neutro. Se você sobe um determinado imposto, tem que reduzir o outro lado. O que não dá é para ter aumento da carga tributária. É um absurdo ter aumento da carga tributária num país que está há 10 anos vivendo uma recessão econômica, com o maior desemprego da história do país e, como você falou, o maior número de miseráveis. E, portanto, não dá para prejudicar ainda mais o setor privado nesse momento. O que nós precisamos é gastar melhor o dinheiro público, com critérios baseados em política, como eu disse, em evidência e dados. Se nós não fizermos isso, nós estamos, no fundo, afundando o setor privado. Veja só esse número, que para mim me choca, Guilherme. Mais da metade dos nossos jovens querem ir embora do Brasil porque não enxergam oportunidade no Brasil. Nós estamos perdendo o capital humano, que é uma das coisas mais valiosas para a retomada do crescimento, do desenvolvimento e do investimento no Brasil. Isso mostra um país de gente que tem desesperança em relação ao país. Nós precisamos resgatar esse orgulho, essa confiança dos mais jovens, mostrando claramente que esse governo vai abrir a economia, incentivar o empreendedorismo e ajudar aqueles que querem produzir riqueza e não esses que gostam apenas de extrair riqueza do setor privado para pagar uma máquina pública ineficiente. Deixa eu lhe perguntar antes do intervalo. O senhor considera que o bolsonarismo e o lulismo são equivalentes políticos e morais? É uma boa pergunta. Politicamente sim, porque os dois defendem essa agenda corporativista, clientelista e patrimonialista, o interesse imediatista, eleitoreiro, e ninguém pensa no país. Então, nesse sentido, eles estão muito alinhados. Agora, o lulismo é ainda pior do que o bolsonarismo, num certo sentido, porque criou o maior escândalo de corrupção da história do mundo, criou Mensalão, Petrolão, e publicaram um livro essa semana negando tudo, dizendo que tudo isso é uma mentira. Isso é de uma
Isso é, na verdade, de uma vigarice inacreditável. Não tem sequer a humildade para reconhecer os erros. Porque uma das coisas importantes na vida é a gente saber reconhecer os erros para não cometer os outros erros. O governo do PT e o Lula e o Partido dos Trabalhadores sequer reconhece que eles foram autor do maior escândalo de corrupção no Brasil, que desestruturou o Brasil e que nos deixou, como você bem lembrou aqui, 13 milhões de desempregados e recessão econômica. Esse foi o resultado dessa política desastrosa. Portanto, o governo do PT, nesse sentido, tem um agravamento moral pior do que o governo do Bolsonaro. Muito bem, Luiz Felipe Dávila está falando aqui no Bastidores do Poder. Agora, 15 horas 43 minutos, nós vamos fazer um break e voltamos na sequência para falar sobre política interna, né? O Partido Novo, nesse momento aí, com divisões internas flagrantes. Vamos tratar a respeito desse assunto. Luiz Felipe Dávila, cientista político, pré-candidato a presidente pelo partido, está aqui no Bastidores do Poder. Nós já retornamos. Dar valor é acreditar, apoiar e impulsionar. O Badesul dá valor para o Rio Grande e seus empreendedores crescerem. Por isso, oferecemos consultoria e soluções financeiras de longo prazo para quem produz, no setor público ou privado, de todos os tamanhos e segmentos, de produtores rurais a startups. O Badesul valoriza você. Conte sempre com a gente. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. A Chevrolet Jardine é conhecida como a revenda que não perde negócio. Aqui nós valorizamos seu usado na troca e sempre temos as melhores condições para você comprar o seu carro zero ou seu seminovo. Possuímos 8 revendas Chevrolet no estado e contamos com a Esponqueado Consórcio, que ajuda você a realizar seu sonho. Aproveite todas as nossas condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Use o cinto de segurança. Você sabia que, além de ser referência em ensino técnico, o Senai também tem amplo portfólio de serviços para a indústria? Com o Senai, as empresas contam com especialistas em tecnologia e inovação para aprimorar seus negócios. São soluções em meteorologia, certificação de produtos, projetos de PDI e consultorias tecnológicas que vão ajudar a sua indústria a ser cada vez mais competitiva. Soluções Senai. Tecnologia e inovação por especialistas. O Sim de Lojas Porto Alegre apresenta a Rede Sim, uma rede que aproxima empresas associadas para que troquem produtos e serviços com desconto, aumentem a visibilidade dos negócios e o networking. A participação na Rede Sim é gratuita para associados do Sim de Lojas Porto Alegre. E para fazer parte desta rede, basta assinar o termo de adesão e oferecer benefícios para potenciais clientes. Ou seja, participando da Rede Sim, o seu negócio fica mais exposto, chamando a atenção de clientes de outras empresas participantes através dos benefícios oferecidos pela sua empresa. Rede Sim, sua rede com os melhores parceiros. Saiba mais em redesim.com.br. Sim de Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo. Você sabia que com o app Panvel fica muito mais fácil fazer economia? Então olha só estas ofertas. Fralda Hugs tripla proteção Mega por R$ 30,90. Absorvente para incontinência Panvel Vida Plena 2 unidades por R$ 12,90. Multireparador Cicaplast La Roche por R$ 29,99. Compre e receba em casa ou retire na loja mais próxima de você. Baixe agora o app Panvel e aproveite. Panvel, bem você! Por que as mídias tradicionais estão perdendo espaço? Porque só executamos e não cocriamos. Por quê? Você na ARP pode ser a melhor resposta. Acesse arpnet.com.br e seja sócio. A violência política de gênero acontece quando uma mulher eleita não está segura nem mesmo no plenário, quando o apoio do partido nunca vem, quando somos julgadas e atacadas pela nossa imagem. Chega, é hora de ocupar o nosso lugar. Mais mulheres na política, sem violência de gênero. A gente pode, o Brasil precisa. Justiça eleitoral, a justiça da democracia. Donos da Bola Rádio. Quantas vezes a gente sabe que
técnico só distribuiu a camisa, o grupo fechou, não deu certo, deu liga. A grande questão é que a gente não pode negar, o capa é um suporte, o capa não é algo definidor. Donos da Bola Rádio, sempre às 7h, com a parceria da KTO.com. Gosta de esporte? Te registra lá e dá uma brincada. Usa o código promocional DONOS. De ponto, sistema de alerta. Acesse deponto.com.br. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirante. Com Guilherme Macalossi. 15 horas 48 minutos, temperatura em Porto Alegre 21 graus e 9 décimos. O Bastidores do Poder tem o patrocínio de Sinoscar. Sinoscar, o nosso compromisso é com você. Informações do trânsito com Karina Chagas. Serviço Bandeirantes. Repórter Aéreo. Agora no TIM Pré-Top você tem Deezer Go grátis, milhões de músicas sem parar e sem descontar da sua internet. TIM, imagina as possibilidades. Muito boa tarde, Guilherme Macalossi, a todos aqui dos Bastidores do Poder. Atenção para obras, impactando bastante agora nas rodovias da região metropolitana. É o caso da RS 240, sentido capital, a partir da RS 239 e também dificuldade agora na saída da 116 no acesso a Charlau, também devido a obras. Observo a 116 fluindo bem, temos obras no trecho de Novo Hamburgo, não impactando o trânsito, e na saída da capital também tem obras na Ponte do Guaíba, movimentação intensa, a Ponte Nova é alternativa. Agora no TIM Pré-Top você tem Deezer Go grátis, milhões de músicas sem parar e sem descontar da sua internet. TIM, imagine as possibilidades. Muito bem, obrigado Karina Chagas. Nós estamos com o Luiz Felipe Dávila, pré-candidato pelo Partido Novo à presidência da República e também cientista político aqui no Bastidores do Poder. Bloco final curtinho. Não posso deixar de lhe perguntar sobre a situação interna do Novo. O senhor assume uma pré-candidatura que antes era do João Amoedo e que acabou deixando de se consolidar muito rapidamente. O João Amoedo se lançou pré-candidato, mas logo na sequência desistiu. E muitos falam sobre as divisões internas do Partido Novo, inclusive alguns aventando a possibilidade da legenda perder uma boa parte dos seus representantes eleitos. O senhor está conseguindo reunificar um partido com bastante erosão política interna? Guilherme, primeiro nós precisamos fazer o exercício interno. Se queremos unir a terceira via, precisamos unir o partido primeiro. E essa reconstrução da união do partido é a reconstrução que todos nós vamos ter que fazer nas nossas famílias que estão divididas. O Brasil inteiro está dividido, não é só o Partido Novo. Está todo mundo dividido, né? Essa polarização, essa radicalização dividiram famílias, partidos, empresas, né? E o que nós temos de fazer é buscar essa união. Então, portanto, eu estou sim conversando com todos os mandatários, filiados, presidentes de diretório, porque nós precisamos mostrar que primeiro somos capazes de nos unirmos internamente para poder exercer esse espírito de união na construção da terceira via. E eu digo a você que está indo muito bem. Essas 3 últimas semanas eu venho percorrendo bastante, já várias conversas com membros do partido e já sinto que essa união existe. Mesmo aqueles que já pensavam em sair do partido estão repensando e vão ficar no partido. Foi noticiado, inclusive, pelo Estadão a diminuição do número de filiados do partido. A que se deve esse processo de debandada? É essa crise interna? A crise interna, evidentemente, afeta muito isso, esse cinismo em relação à política, mas nós temos de resgatar essas pessoas, porque o filiado do Novo tem uma coisa muito importante, ele preza os valores liberais que o Novo defende. Então, existiu uma diferença muito sobre posicionamento político em relação, principalmente ao governo Bolsonaro, algumas questões e tal, mas os valores estão ali, são sólidos. Então, a existência de uma candidatura presidencial é importante para voltar a reunir esse partido e para podermos nos preparar para um desafio difícil, o desafio de conseguir eleger aí mais de 11, 12 deputados, aumentar as nossas bancadas, para nós passarmos a questão da cláusula de barreira e continuar com a relevância que o Partido Novo já tem hoje no Congresso Nacional. E o seu nome dentro do partido consegue juntar as diferentes pautas e talvez opiniões de nomes como o João Amoedo, que foi candidato pelo partido já na última eleição, fez uma votação expressiva.
sendo que ele não participou de debates, teve espaço exíguo no tempo de TV e rádio. O governador João Zema, lá de Minas Gerais, e parlamentares como Mitraldi, Poit, Ganimi, próprio Marcel Van Hatten, consegue unificar esse conjunto de líderes que em muitas situações estiveram em crispação? Olha, eu não sei muito do passado, eu sei do presente. Eu conversei com todos esses nomes que você mencionou e todos estão me apoiando, dando a maior força e caminhando comigo. Então, assim, eu entendi que tem uma divisão no passado, mas todos esses interlocutores estão apoiando a candidatura, estão muito animados com a candidatura presidencial e querem trabalhar para que o Novo possa aumentar suas bancadas, eleger mais governadores, senadores e, evidentemente, eleger o seu primeiro presidente da República.